Pode começar. Boa noite, uma boa noite para todos aí que se encontram em casa, nessa noite de descanso aí. Estamos aqui com um amigo, digamos assim, um expoente, né, do Clube do Livro, fundador do projeto Clube do Livro. Se apresenta aí pra gente, Brunão. Boa noite, pessoal. Por enquanto agora parece que não temos ninguém, mas com certeza essa live vai ficar gravada e a gente vai poder vê-la depois. Meu nome é Bruno e a gente começou com o Clube do Livro bem pequeno, com o objetivo de expandir cada vez mais. A gente queria que quem tivesse ao nosso redor tivesse paixão pela leitura, né? Costume da leitura, buscasse cada vez mais ler bons livros. O Clube do Livro ele não tem como objetivo comum, né? Somente engessar os nossos dogmas, né? E também a nossa fé, mas também trazer bons livros, livros que fazem com que a gente tenha um futuro cada vez melhor, né? Um bom viver. Muito bom. Bom, sem mais delongas, né, meu amigo? Vamos para o que interessa. O tema, então, da live de hoje, falsa profetisa, polêmica envolvendo os escritos de Ellen White. Bom, nós sabemos que esta mulher foi um expoente no movimento adventista, uma pioneira. Porém, há muitas discussões aí gerais de que os seus escritos, por apresentar algumas polêmicas e supostas contradições, revelaria que essa mulher seria uma falsa profetisa. E a gente tem aqui algumas polêmicas e supostas contradições que nós podemos falar. A primeira delas, meu amigo, o Adventismo crê que Ellen White recebeu o mesmo grau de inspiração dos autores da Bíblia. Porém, alguns acusam de que, por ela não estar no cânon bíblico, ou seja, pelos seus escritos não estarem na Bíblia, logo, ela não poderia receber o mesmo grau de inspiração que os autores que ali estão receberam. Então, conte pra gente, meu amigo, realmente Ellen White recebeu um grau de inspiração idêntico ao dos autores bíblicos? E aí? Vamos lá. Como a gente começou falando do Clube do Livro, que o Clube do Livro ele tem como um objetivo, a gente começa com um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Você pode ler pra gente, Juninho? Posso. Leia pra gente, por favor. 1 Pedro, Capítulo 3, versículo 15 e 16. Quem tiver aí pode acompanhar com a gente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. 15 e 16. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí a gente começa que a palavra de Deus vem falando do bom cristão, né? Daquele que tem bom procedimento. E que antes mesmo seja como for, que a gente deve falar com mansidão, com carinho, com cuidado, e não com uma certa deformação, prepotência, até mesmo preconceito, que é o que muitas pessoas recebem. E a gente percebeu também que esses escritos, e a gente vê também como outros livros, são tratados com uma certa discriminação antes mesmo de ser lido, né? Então, esse texto aí vem falando justamente sobre isso. E o nosso bom proceder já vai falar de quem somos, como somos. Então, partindo disso,
tirando um pouco a discriminação dos cristianos, a gente tem que pontuar que as pessoas, antes da crítica, têm que pelo menos ler um pouco, né? Pelo menos saber quem é essa autora, quem são os adventistas, por exemplo, né? Por exemplo. Então, a gente parte disso. Inspiração. Será que os adventistas entendem ou sabem ou, por exemplo, aceitam essa questão de grau de inspiração? Será que entre eles, entre João Batista, entre Paulo, existe esse grau de inspiração? Né? Será que o Velho Testamento é menos inspirado que o Novo Testamento? Né? A gente parte disso. Então a gente pega uma história bem conhecida da gente, que está em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas, que é a história de Davi. Primeiro a gente começa, eu vou começar com a história no inverso. A gente vai falar sobre Natã. Natã era um profeta de Davi. Primeiro ele foi chamado por Davi até o seu palácio e falou com Natã que ele iria fazer o templo. A gente sabe bem na história que Deus não permitiu que Davi fizesse o templo porque ele estava o quê? Com as mãos sujas de sangue. Com as mãos sujas de sangue. A gente não vai entrar no mérito das mãos sujas de sangue. A gente vai entrar no mérito de Natã e Davi. Deus fala com Natã, Davi fala com Deus, mas Deus dá a resposta a quem? A Natã. A Natã. E não a Davi. A gente vê aí, então, a importância dos seus profetas. Os profetas têm um canal especial com Deus que eles conseguem transmitir aquilo que Deus quer. São maiores ou melhores? São homens falhos, mas porém são homens escolhidos por Deus para isso. Então a gente tem que ter um certo receio quando a gente fala dos profetas, né? Não estou falando do grau de profetas. Aí a gente vê que em Salmos capítulo 51, justamente você vê Davi colocando a sua vida nas mãos de Deus. Justamente pelo pecado que ele cometeu, né? Engraçado você ver o texto de Davi sendo publicado, canonizado, mas o de Natã não. Por quê? Será Natã menor do que Davi? E mesmo diante da situação, mesmo diante da vida que Davi levou, será que Davi é maior do que Natã? Sendo Natã um profeta de Deus e ainda não comunicando Deus diretamente com Davi, comunicando diretamente com Natã? Uhum. Aí você vê que a gente não tem grau de inspiração. A gente não tem um grau de inspiração. E também podemos dizer que, da mesma forma que não existe o grau de inspiração, também não existe o grau de importância. Dizer que um profeta foi mais importante que o outro. Isso aí. Ou foi maior que o outro. A gente tem algumas nomenclaturas, por exemplo, profetas maiores e profetas menores. Dizer isso, profeta maior ou profeta menor, não é contra a sua importância, mas tão somente ao tamanho, a quantidade da sua literatura, né? do que ele escreveu. Do que ele escreveu. Então, por exemplo, quando a gente lê Naum. Naum é muito curto, o livro de Naum. Não do profeta. Importância. O fato de ser um livro pequeno não diminui a sua importância. Isso aí. Né? Isso também é importante a gente dizer, que não existe nem grau de inspiração e nem grau de importância entre os profetas. Isso aí. Né? O que você bem pontuou, aí a gente continua na mesma história de Davi. Quando Davi peca, quem vai lá falar com ele é o profeta Gade. O profeta Gade recebe uma instrução de Deus para que possa ir lá falar com Davi. Mas ele, temendo pela pequenez dele, sendo Davi um rei, ele acha que não poderia falar de tal forma com Davi. Mas o próprio Deus falou que ele deveria ir falar. Se Davi fosse uma pessoa, se ele soubesse de tudo, se ele fosse o profeta, né? Se ele soubesse de todos os tempos da vida dele, ele poderia muito bem chegar para Gade e falar bem assim:
Gad, fale com respeito comigo, porque eu sou um profeta maior. Tem isso. Eu sou um profeta maior. E Deus vai me perdoar. Ele poderia muito bem falar assim, mas não. Os escritos de Gad, os escritos, as coisas que ele escreveu, não foram publicadas no cânon. Não foram. Mas a gente percebe que o de Davi foi. Sendo Davi o quê? Pecador como qualquer um outro. Né? E um profeta tão dedicado como Gad não foi colocado no cânon bíblico. Será por quê? A gente pode fazer até uma outra comparação também interessante, que é a de João Batista. João Batista foi uma pessoa que, como a Bíblia diz, né? A voz que clama do deserto, advertindo as pessoas, falando às pessoas que o Messias estava vivo. A vinda dele era iminente. Essa era a mensagem presente de João Batista. No entanto, nós não vemos uma vírgula do que João Batista escreveu. Proclamou naquele período. E aí você vê uma grande diferença, Julinho, que é o que a gente estava até comentando já, que a mensagem dada para João Batista era a mensagem para aquele povo, para aquela época, para aquele período. Então você vê os profetas, de certo tempo, de certo modo, com mensagens temporais. Mas qual a diferença, né, que a gente começa a perceber de um profeta que teve seus escritos canonizados e de outros não, né? Você vê que a mensagem contida hoje que a gente tem no cânon bíblico, né, sendo do Novo, do Velho Testamento, é uma mensagem que é atemporal. É atemporal. E as coisas que foram escritos antes são textos muito interessantes. A gente não pode demonizar, por exemplo, né, os outros escritos. A gente não pode fazer isso de forma alguma. A gente lê, até são livros interessantes, né? Mas o que a gente tem hoje nos escritos, hoje na Bíblia, são textos que são atemporais, que são para o nosso tempo, né? Que vai nos guiar até o momento final da vida, né? Que assim eu posso dizer. Sim. Com isso, meu amigo, também tem algumas declarações interessantes também. Algumas afirmações que Ellen White deixa ali nos seus escritos, dizendo que os seus escritos é uma luz uma luz menor, que conduz a uma luz maior. Mas por que a gente precisaria de uma luz menor que conduza a uma luz maior? E aí? Ellen White faz justamente essa alusão, né? Ela coloca essa figura de linguagem de luz maior e luz menor, justamente conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 16, no período da criação, né? Quando Deus faz um luzeiro maior e um luzeiro menor. Então ela coloca, ela escreve a seguinte questão, ela escreve esse texto e fala da seguinte forma, que Deus deu inspiração para escrever Velho e Novo Testamento. Mas nem todas as pessoas dão importância disso. E para que essa mensagem possa alcançar mais vidas ainda, a luz menor se faz presente para aqueles que estão em densas trevas. Né? A gente trouxe até um texto aqui interessante, não sei se eu vou conseguir lê-lo. Aqui está. O Senhor enviou ao seu povo, muitas instruções, regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, um pouco aqui e um pouco ali. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu a luz menor para guiar os homens à luz maior. Aqui, a senhora White faz referência eventual a Gênesis capítulo 1, versículo 16, foi o que eu comentei aqui agora. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Por analogia, ela está dizendo que a Bíblia é a luz maior.
e que seus escritos são a luz menor. É isso aí. Muito bom. Até mesmo aquela comparação que nós fizemos acerca de João Batista, que João Batista ele não recebeu um grau de inspiração menor dos outros. Não é pelo fato de que não tem nenhuma palavra, nenhuma vírgula de João Batista na Bíblia, que ele recebeu um grau de inspiração menor. E daí nós vemos também que tudo o que João Batista trouxe para o povo, isso já estava no Antigo Testamento, já ali. Sobre a vinda do Messias, predições da sua vinda, de como seria, de quem seria o Messias, uma pessoa simples, humilde. Então as predições da vinda do Messias já estava na Bíblia. Então por que João Batista então veio declarando as mesmas coisas que já estavam na Bíblia? Essa comparação, eu acredito que ela é suficiente. Porque João Batista, ele trouxe mensagens que já estavam na Bíblia, porém, era uma mensagem presente, era uma verdade presente para aquele povo ali. Aquele povo precisava saber de que os tempos, de que chegou a plenitude dos tempos, da vinda do Messias. Isso é interessante, esse comentário, porque a cada período, Deus traz um profeta. Deus não deixa a gente desamparado, sozinho. E para nós adventistas é interessante comentar, e a gente tem trazido muitas coisas hoje no nosso tempo. A ciência tem se desenvolvido muito, que ela tem descobrido coisas que Emanuel White escreveu lá em 1900. Lá em 1884, por exemplo, Só um exemplo, Na década de 90, no século 19 e 20, para muitas pessoas e também para muitos especialistas, o fumo era algo bom, era algo recomendado. Tanto é que nós vemos em muitos jornais antigamente, médicos usando o fumo e recomendando ainda, dizendo que o fumo ele traz relaxamento, ele traz um bem-estar, Só que a gente vê que a ciência ela estava muito atrasada em comparação com os escritos da serva de Deus. Muito atrasada. Enquanto Ellen White estava ali advertindo ao povo que o fumo não era nada de bom, os cientistas estavam recomendando. E nós vemos nas décadas sucessivas, a ciência voltando atrás, comprovando realmente o que Ellen White já escreveu há um bom tempo. Isso a gente fala não para criar um certo alarde, mas para que crie uma certa curiosidade, de ler e comparar. Se você pegar todos os livros de saúde de Ellen White e comparar com o que a ciência tem estudado, você vai perceber coisas extraordinárias, coisas extraordinárias para o nosso tempo. Você acaba colocando em dúvida aquilo que basicamente algumas pessoas falam e o que basicamente ela já está colocando na enquete. Será que certo tipo de alimentação é bom ou não para mim? A gente não vai entrar na loucura, do assunto alimentação. Eu nem posso dizer que é loucura. Eu digo loucura porque, além desse escrito, tem muita gente que fazem seus próprios regimes sem procurar instrução médica. Mas se a gente observar, ela escreve muita coisa além do nosso tempo, do nosso próprio tempo. Interessante que a gente estava falando que Deus manda alguém para profetizar, até mesmo igual na questão de João Batista, para reafirmar o que estava para acontecer. E Ellen White vem para trazer coisas além do nosso tempo e para o nosso tempo, A gente começa a observar desta forma. E também os escritos dela transformam muita gente. A gente não pode dizer que não, A gente não pode tapar os olhos e dizer que não. Há relatos verídicos de pessoas. Basta fazer uma pesquisa aí superficial no YouTube de um homem
Um relato incrível. Aqueles que quiserem, tiverem a curiosidade aí em casa, de pesquisar assim no YouTube, relato verídico de um homem que se converteu, né, a Cristo, que foi transformado lendo um livro de Ellen White. Ou seja, esses livros realmente conduzem a palavra de Deus, confirma a palavra de Deus, né? E uma outra polêmica também interessante, alguns detalhes Ellen White ela traz ali acerca de alguns comentários de alguns textos bíblicos. E seria isso então acréscimos à palavra de Deus? Alguns desses detalhes. Vou citar aqui um exemplo interessante de um texto que ela diz. E que diz assim: Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado da sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos infiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. É interessante que aqui nós vemos esse texto que ela escreveu. Alguns relatos bíblicos traz sobre a queda de Lúcifer. Nós vemos, por exemplo, em Isaías 14, verso 12, acerca da sua queda, né? Que ele era um anjo... lê pra gente, que a gente até pode ver um pouco melhor essa questão de que houve essa queda de Lúcifer no céu. Mas aí ela traz esse detalhe aqui mais aprofundado, né? Antes disso, lê aí pra gente o que a Bíblia nos diz sobre a queda de Lúcifer. 14:12, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso aí. Então, esse aí é um texto, um relato que diz sobre a queda de Lúcifer do céu, né, de Satanás. E Ellen White aqui traz esse comentário dizendo que por muito tempo ele foi conservado no céu com a oportunidade do perdão, com a oportunidade do arrependimento. E que ele não foi prontamente degradado da sua posição. Isso foi um tempo. Ou seja, isso que foi revelado a Ellen White não seria um acréscimo à Bíblia, esses detalhes que ela nos trouxe? No meu ponto de vista, né? Vou dizer no meu ponto de vista, depois a gente fala nos pontos mais precisos. A gente tem que ver o que é acréscimo, o que é amplitude, né? Tem textos que ampliam a visão. Muito bom. E tem textos que eles acrescentam realmente. Ellen White dizer aqui que ele... vamos ler o texto aqui de novo, né? Esse aqui que você leu. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Você ver um texto bem corrido aqui, que é a palavra de Deus, e você não observa pontos que são pontos de misericórdia. Você dizer que Deus é amor e não entender que Deus é amor é totalmente diferente. E essa mulher, por vias inspiradas por Deus, via dessa forma. Esse amor de Deus que ele tinha por Lúcifer, não por Satanás. Ele tinha um amor gigante por Lúcifer naquele período. E ela mostrou que Deus, com a sua misericórdia, ele suportou vários momentos em que Lúcifer sempre estava ali a cair, né? E da mesma forma ele procedeu com Davi, que a gente comentou ainda há pouco. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Degradado de sua posição elevada. Aqui Ellen White,
ela não estava falando da posição hierárquica de Lúcifer. Ela estava falando da condição de Lúcifer, que é totalmente diferente, que é o que justamente o texto traz. Ela não está falando, parece que aqui, que ela está acrescentando, mas não. O texto fala, este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Como assim degradado de sua posição elevada? Ela está falando de hierarquicamente ele era um anjo maior, depois foi subordinado. Degradado. Não, ela falou da sua condição. Ele era, digamos assim, chefe, supervisor, Isso. operário. Ela está falando de sua condição. Porque ela poderia também, num texto claro como esse que ela apresenta aqui, dizer que não, ele foi tirado do posto em que estava e botado em outro local. Não, ela falou da sua posição. Muitas vezes é aquela famosa frase, né, que você desce do salto, como o pessoal muito diz, você desce do salto, ou seja, você toma outra posição, uma posição muito inferior quando você quer discutir com alguém. Sim. Não é? Não é dessa forma? E é desse mesmo jeito que ela vem escrevendo. Que ele desceu o grau de autoridade que ele tinha dentro do céu. A gente sabe que houve uma rebelião no céu. A Bíblia deixa muito claro isso. E a profundidade que nós temos lendo esses escritos é muito interessante. É algo que realmente não é acréscimos à palavra de Deus, mas justamente aprofundamento da palavra de Deus. Aprofundamento. A gente tem, por exemplo, quando a gente vê na Bíblia que a serpente, a punição que Deus deu à serpente foi que ela rastejasse. Ou seja, a condição dela anterior não era que ela rastejava. Uhum. Ela não rastejava. Nos escritos de Ellen White, nós já vemos que, pela visão que ela recebeu, ela tinha uma aparência assim muito peculiar dos outros animais, a serpente, que ela tinha asas e que sua aparência era como de ouro reluzente. Ou seja, não é um acréscimo à Bíblia, mas sim um aprofundamento da palavra de Deus. Isso aí. Muitas vezes as pessoas levam em consideração, falta um pouquinho, a gente pode ser até um pouco grosseiro, mas um pouquinho da interpretação mínima do texto, né? E a questão de se uma serpente ela foi condenada a se rastejar, logicamente ela não ficava em solo. É fácil de analisar isso, né? Se a punição dela foi para que ela rastejasse, é porque a condição anterior não era essa. Não era que ela rastejava sempre. Isso foi uma punição que trouxe ela em comer do pó também, né? Isso aí. Comer do pó da terra, que é uma outra questão também. Ou seja, o princípio da sola escritura permanece. Somente a palavra de Deus, então somente ela é a nossa regra de fé. Uhum. Então somente a palavra de Deus. Se você vê... Existem muitos escritos, e aí não só dela, de pessoas também, evangélicas ou protestantes, que escrevem tendo como base a palavra de Deus. Isso aí. E por que não, quando a gente lê um livro, por exemplo, vou citar um exemplo só, interessante, de um protestante, esse livro aqui que eu achei muito interessante, O Ceticismo da Fé. É um tema até, assim, um título até paradoxal, né? Como que a fé seria algo cético? Como acreditar que... Como entender, né, o ceticismo da fé? Curioso, né? Mas é um livro que justamente nos remete ao livro sagrado. A fé que nós temos em Cristo Jesus. Justamente. Então, assim, é muito simples, né? A gente responder essa pergunta. É isso aí. Mas aí que a gente vai para o início e começa a observar, assim, quando a palavra preconceito, ela é bem profunda, né? Não é um conceito já pré-estabelecido, né? Não, na verdade, é um conceito que você tem estabelecido. É um conceito que você tem pretérito, né? Em que você já tem formado e que por mais que você adentre, ou por mais que você esteja ali, por exemplo, com a mesma pessoa, você sempre vai pensar daquela forma dela, independentemente.
Aí a gente vai pro assunto racismo, né? Isso aí. E aí vem uma outra polêmica, então. Um texto aqui que eu vou ler, mas só de antemão, contextualizando, né? Muitos julgam, né? Condenam Ellen White, criminalizam, né? Ellen White ser racista. Segundo um texto que eu vou ler aqui, Bruno, e aí eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Vamos ler esse texto aqui que ela disse e vamos analisar, você aí que está em sua casa, Vitorinha, eu vi aí que o Léo entrou também, Gisele. Olha quem está aí com a gente, Bruno, também, Gislene. Gislene. Gislene aí, ó, que faz parte também desse projeto maravilhoso, Clube do Livro. Iniciou com a gente aí, ó. Muito obrigado, viu? Por estar participando aí, todos vocês dessa live aí. Eu vou ler aqui um texto para você aí que está em casa e o Brunão que está aqui ao meu lado. Um texto aqui que algumas pessoas, né, supõem... Vou tirar do contexto, né? Tiram o texto do contexto. Vou ler aqui. Somos uma irmandade. Devemos tratar as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito que tratamos as brancas. Mas não branco, nem vou falar disso. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Olha só. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Justamente. Os filhos desses casamentos entre brancos e negros, mistos, né, têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Aí vem a polêmica aqui, né, a frase. Por essa razão, caso não houvessem outras, não deveria haver casamento entre brancos e negros. Meu amigo, nos responda aí. Manuscrito, né? Agora você está aí na mira da verdade, né? Está na mira da verdade. Diz pra gente, meu amigo, olha só, esse texto aqui diz que não deveria haver casamento entre brancos e negros. Explica pra gente aí, Bruno. Brancos e negros. A gente vai, de novo, analisar o texto, né? Vamos lá. Somos uma irmandade. Devemos tratar as pessoas não brancas. A gente para aqui. Quando ela fala de tratar as pessoas não brancas, não existia uma discriminação somente com os negros. Sabia, né? Existia também a discriminação com os pardos, os índios. Que naquela época, como a América foi tomada, né? Existiam muitos índios ali e eles eram muito discriminados. Muito discriminados. Né? Os negros eram tidos como escravos, de certa forma, e os índios eram tidos como um servo comum, né? Então existia discriminação das duas partes. Então ela já está com as duas frentes aqui, sem precisar tá entrando no mérito de cada um. E a gente continua aqui, ó, com o mesmíssimo respeito que tratamos as brancas, que é um núcleo, né? Já bem mais amplo. Mas uma objeção, ela fez uma objeção, mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não tem direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. O que Ellen White está tentando dizer com isso? Ela foi extremamente sincera. Ellen White tem esse jeito sincero de falar em seus textos, que a gente fica até meio assim, né, conta firmeza e conta como ela diz dessa forma. Ela fala que, ao falar da prole, ela está falando dos filhos dessas pessoas. O quão será difícil viver, né, de um casamento como esse, sendo ele negro, sendo ele mestiço. Não tendo... Só te interrompendo aqui rapidinho, Bruno. Estamos aí também, Rafael Zani, tudo bem, meu amigo? Alexandre, meu grande amigo, tudo bem? E grande amigo, e só para deixar também meu grande sogrão, já aproveitando, né?
É isso aí, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui entre nós também, tá bom? Então, continua aí na sua resposta, Bruno. Agora imagine comigo, você, eu, né? Se o pessoal olha pra mim, que eu tenho uma pele clara, mas o cabelo ruim, né? Como eu seria tratado? Aí as pessoas perguntam, cadê o cabelo? Cadê o cabelo, né? Que já foi embora. E já é um ponto que não precisava discriminar mais, né? Não tem o cabelo ruim. Mas, se você for observar, essas pessoas eram tratadas de qualquer forma. De qualquer forma. Ellen White quer dizer o seguinte, que os negros deveriam firmar os seus pés, né? Não somente não pode casar com pessoas brancas, não era esse o sentido. Ela já traz o texto dizendo sobre quem? Sobre a prole. Os filhos, né? Sobre os filhos. Como eles iam se sentir em meio à sociedade que os discrimina. Não, e só um adendo, né? A isso que você está dizendo. É importante também a gente ver que nos tempos dela, Rafael Zani disse, ó, já não tem mais cabelo. Aí, Bruno. Já não tem mais cabelo. Daqui tempo sou eu, Aisa. Só uma coisa também, né, um adendo interessante aqui, é os tempos em que ela vivia, né? O contexto em que ela vivia. Uma pessoa que diz que o racismo não existe, convenhamos, isso é uma utopia e um irrealismo. Verdade. O racismo sempre existiu. Mas naqueles tempos de Ellen White... Era mais severo. Era mais severo e muito mais gravoso. Nós temos, por exemplo, naquela época em que ela vivia, 1860 até 1865, a guerra aí da secessão, em que os Estados Unidos estavam divididos entre norte e sul. Norte, as pessoas mais ricas. Sul aqui eram os da periferia, digamos assim, né? Os subdesenvolvidos. E aí aqui tinha escravos e tudo mais, e havia essa guerra entre esses dois, né? Esses dois aí, norte e sul. O racismo era intenso. Os negros não tinham nem a possibilidade de entrar no banheiro branco, no mesmo prédio, de ficar no mesmo banco do trem de uma pessoa que, na verdade, ali era para estar uma pessoa branca, de que tinha que ceder o seu lugar para uma pessoa branca, caso ela chegasse. Ou seja, o racismo era tremendo, severo. Infelizmente, a gente tem hoje ainda relatos de racismo, mas antes era muito pior. Porque muito os negros também eles estavam ainda no estado de escravidão, mas porém eles estavam começando a sair dessa situação. E mesmo hoje você vendo negros sendo discriminados, hoje a gente tem os dois lados, né? Aquele vitimismo do negro, né? E também aquele negro que a gente fala discriminado, né? A gente tem que observar que nessa época não existia um meio termo, né? E a preocupação de Ellen White não era assim com o casamento, não era com a discriminação própria do negro, apesar de ela já mencionar aqui que a gente deveria viver no mesmíssimo respeito que tratamos as pessoas brancas. Ela já fala assim. Já começa dizendo, né? Ela já vai direto ao ponto. Estão no mesmo patamar, né? E até confirma o verso bíblico que diz que todos nós somos filhos de Deus. Seja branco, seja negro, seja alto, seja pequeno, seja feio como Bruno, sim, bonito como eu. Pode ser. E você vê aqui, ó. E você vê que no texto aqui, no final do texto aqui, você tem um livro, não tem? Mostra o livro para eles. No texto aqui ela falando assim: os filhos destes casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Ou seja, você casar não é uma questão de paixonite, como diz o pessoal, paixonite aguda. Não é isso. É uma questão de você pensar como vai ficar esses filhos mais para frente, que herança ele está recebendo, né? Você pode até dar bilhões de dólares para uma criança dessa, mas se ela não tem a possibilidade de entrar num restaurante que uma mesma pessoa branca entra, isso é muito complicado. É constrangedor também. Constrangedor. Um hospital,
como uma criança dessa vai ser socorrida, né? Ser tratada de qualquer forma. Então hoje a gente já fica indignado por ser tratado de qualquer forma. Imagine uma pessoa de um negro, né? E uma criança que os pais escolheram a própria paixão em vez do futuro delas. Um exemplo disso, existem alguns filmes aí, eu não me lembro agora os títulos, né, desses filmes, mas que contam relatos de pessoas negras que se casaram com pessoas brancas. Mas o desenrolar da história dessa pessoa negra, meu amigo, é uma coisa muito triste. Triste. Quando aquela pessoa se uniu com aquela pessoa branca, era a todo momento ela sofria opressão, né? Zombaria, chacotas. Era como se fosse o seguinte, Brunão, uma pessoa negra se casando com uma pessoa branca, e mesmo aquela família da pessoa branca ali discriminava aquela pessoa negra, recusando essa união, rejeitando essa união. Ou seja, em uma época em que o racismo era tão grande, veja o peso que essa pessoa sofreria ao longo de sua vida inteira, sofrendo o racismo. E aqui a gente não está falando de pessoas à parte, a gente está falando da família dos brancos. A própria família discriminava o relacionamento, né? Recusava essa união entre essas duas raças. A gente tem que analisar o contexto em que ela escreveu isso também, né? Então a gente não pode tirar uma pequena parte do texto, né? Tirar do contexto, formar um pretexto, né? Ou seja, isso não é uma maneira desonesta de se estudar, né? Tem alguma coisa mais a comentar acerca dessa pergunta? É, isso aí. Vamos pro próximo. Então a gente vai então para o fim aqui. E só para avisar aí o pessoal, aqueles que comentaram, e pode continuar comentando aí, a gente vai ter um sorteio aí no final, meus amigos. Um brinde dessa Bíblia aqui, ó, Alcancemos. Então todos vocês que comentaram até agora e que vão comentar, vão participar aí desse sorteio aqui, dessa Bíblia maravilhosa, Alcancemos, né? Uma Bíblia muito interessante, tem algumas ilustrações aqui, tá bom? Aí fica aí pro final. Agora vem para a última pergunta, meu amigo. Vamos lá, então. Posso acessar aí? Olha só. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 276, ela diz que alguns escravos não irão ser ressuscitados para comparecerem ao dia do juízo. Portanto, alguns escravos não irão receber nem a vida eterna e nem serão punidos com o castigo eterno. O que ela quis dizer com esta afirmação, amigo? Como entender essa situação se a Bíblia, em 2 Coríntios 5:10, diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo? Polêmico. Esse é um assunto bem polêmico, né? Porque a gente vai, já que a gente estuda já a parte jurídica, né? A gente estuda direito, a gente vai entrar, né, nessa demanda também. Seara, né? Demanda. Porque o negócio é pesado. Ele tá falando seara aqui, mas não, demanda mesmo, porque o negócio é pesado. O que acontece? Aqui, Ellen White, a gente tem que ver, primeiro, duas situações. A pessoa de Deus, frente a esse tipo de situação, de uma pessoa que nunca soube quem é Deus. Um índio, por exemplo. Um índio. A Bíblia é clara em dizer, enfática, ela não leva o tempo de ignorância. E o que um índio sabe sobre Deus? O que um índio sabe sobre Deus? E em que o índio deve ser culpado? Pergunto. Em que o índio deve ser culpado? Não seria injusto você querer culpar um índio por matar, quem sabe, um filho gêmeo? Se nasce duas crianças gêmeas numa aldeia, o índio tem como objetivo, sabe o quê? Matar um e deixar o outro.
Porque um pode roubar o espírito do outro, acho que é o tipo assim. Tem Então, a questão também da antropofagia, né? isso, Que eles acreditam que se alimentando da carne do outro, terão o mesmo espírito, terão a mesma Isso. coragem, a mesma força, né? isso aí. Então, tipo assim, que Deus tirando a esse, vamos falar nas claras, né? Que Deus tirando a esse que culpa essa pessoa que não sabe quem é Deus, não sabe quem é esse juiz. Como Deus pode culpar tal pessoa? Então, você quer ler o texto aqui, Juninho? Posso ler o texto? Juninho vai ler o texto aqui, esse texto que é comentado no livro dos Primeiros Escritos. Eu vou pedir para ele dar uma parada numa parte que é muito importante. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos. Aí. Ela já parte da primeira tipificação do crime dele, né? Ele se responsabiliza pelo seu escravo. Mas será que o escravo é responsabilizado pelos seus atos? Ela aqui já responsabiliza o seu senhor. Você responsabiliza o seu senhor. Mas será que o escravo é responsabilizado no conceito de Ellen White? Continua lendo. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância. E os pecados dos escravos serão visitados sobre o Senhor. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo, senão o açoite do seu Senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido. Ao passo que o Senhor tem de enfrentar as 7 últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda ressurreição, a mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus. Então, aí você percebe Deus apenando o seu Senhor. Tem um texto aqui interessante, que ela fala assim, ó, permitindo-lhes como se nunca tivesse existido. Ou seja, quando o Juninho começa a comentar da primeira e segunda ressurreição, ele fala antes que Deus vai fazer com que eles nunca tivessem existido. Ou seja, não passarão pelas dores daqueles que estão sendo apenados pelos seus atos. Né? Assim como o seu Senhor. Olha que gravoso, que é bem mais complicada a situação do Senhor, porque além de ele perder a salvação, no caso, né, aqueles que andavam de igreja em igreja e maltratavam os seus escravos, ele vai se responsabilizar pelos pecados do escravo, pelo pecado do escravo. Então você vê Deus fazendo o quê? Fazendo com que o negro, aquele que nunca conheceu a Deus, né, o escravo no caso, nunca conheceu a Deus, porque teve índio que foi escravizado, também, que nunca conheceu a Deus, que ele descanse no pó, durma o sono eterno, como se nunca houvesse existido. a gente pensa o seguinte, os índios, que em tempos passados tinham esse costume da antropofagia, que se alimentavam da carne do outro, na ignorância. Nunca tiveram conhecimento da palavra de Deus e nem da Bíblia. Nós vemos como um ato de amor de Deus não condenar a estes na segunda ressurreição, Sim. punindo então com um castigo, que a Bíblia diz, castigo eterno. E Deus absolve esses, tanto os índios quanto os escravos, a gente pode fazer essa assimilação, Sim. porque os dois foram mantidos em ignorância. Sim. Não tiveram a oportunidade em algum momento de escolher de fato. Esse é tido aqui, como a gente fala, o inimputável, né? Inimputável. Ele não pode se colocar culpa, né? Ele não pode se colocar culpa. O responsável sobre toda e qualquer culpa dele é o seu Senhor, né? Então Deus Deus coloca aí responsabilidade sobre o Senhor, justamente pelos atos do escravo, seja ele qual for. Houve tempos em que um escravo matou um outro escravo, né? Então até mesmo esse tipo de
crime, né, tido na Bíblia, não matarás, é apenado ao Senhor. Aquela morte, vamos supor se deu 5 mortes, que um escravo matou 5 pessoas, essas 5 vidas serão responsabilizadas. O Senhor se responsabilizará. Uma coisa importante que a gente deve ressaltar também é não generalizar, né? Tanto é que em versos anteriores aqui, né, trechos anteriores, ela fala de escravos que conheceram a verdade e que na mínima mensagem que eles receberam, na mínima verdade que eles receberam, eles foram fiéis, guardaram tudo aquilo que conheceram e serão salvos. Ou seja, a gente percebe que não é geral também. Tiveram aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer os dois lados da moeda, de conhecer a verdade, mesmo que sendo oprimidos, conheceram, mesmo que sendo açoitados, literalmente conheceram a verdade e seguiram a verdade com fé e segurança naquilo que minimamente eles receberam. Ou seja, interessante aqui é que um outro ponto que a gente deve ressaltar também é que nós somos seres humanos meros mortais. Nós não temos a capacidade, nós não temos também o dever, a gente não tem esse papel de julgar e nem condenar ninguém. Muito, muito também por sermos seres parciais, somos parciais. A gente olha para uma pessoa que praticou um ato, depois olha para outra pessoa que praticou o mesmo ato e somos parciais em pesar as coisas. Sim. Deus, ele não trabalha de maneira parcial. Deus, ele é imparcial em seu julgamento. É a ele que compete o juízo e não a nós. Então, essas perguntas que nós fazemos, né? Será que tal pessoa vai estar no céu? Será que tal pessoa vai ser salva? Eu acho que não. Isso não compete a nós. Teremos muitas surpresas no céu. Encontraremos pessoas no céu que antes pensávamos não encontrar. E tem um lado contrário também. Tem o outro lado da moeda também. Pessoas que achávamos que estaria ali, mas que não estará. O meu desejo é de estar nesse dia glorioso. Acredito que o seu também, Bruno. Com certeza. De estar nesse dia glorioso. Mas para isso nós temos que preparar, né, Bruno? E entender que essa competência de julgar quem estará no céu ou não é nossa. O nosso único papel é crer que Jesus ele é o único, nossa única solução. E como a luz maior diz, quem crer e for batizado pela unção do Espírito, este será salvo, né, meu amigo? Amém. Tem alguma coisa a nos dizer aí para finalizar essa live de hoje? O que eu quero dizer para vocês é que, primeiramente, né, a gente fala para gregos e troianos. A gente tem que... os escritos de Ellen White, às vezes, pode ser um pouco pesado para algumas pessoas, né? Ou não. A leitura, ela tem que ser uma leitura bem dinâmica, né? E não somente pessoas que são adventistas ou não, alguns adventistas nem mesmo leram ainda os escritos de Ellen White, né? A gente não pode dizer que outros não. Mas é interessante que toda a igreja se dedique a pelo menos ler um livro dela. Ler um livro. E deixar ser amoldado pelo que essa mulher inspirada por Deus trouxe para o seu povo. A palavra de Deus, ela é tida na mão de todo mundo, e justamente o que Juninho falou. Mas também seremos responsabilizados pelo livro que tivemos nas mãos. Não é somente aquele que teve a oportunidade de conhecer, não é somente aquele que ouviu. A oportunidade está na nossa mão quando a gente tem na verdade, a oportunidade é colocada a nós quando a gente tem o livro na nossa mão também. Não é somente aquele que o comportou que foi lá e vendeu, né? Não tem mais responsabilidade. Ele tem responsabilidade também de ler aquele livro. Todo adventista tem responsabilidade desse livro.
de conhecer. Assim como alguém entra num curso, ele tem a responsabilidade de estudar, de conhecer aquilo ali. Também você que é adventista, você que é católico, você que é assembleiano, você tem a responsabilidade de conhecer a sua fé. O interessante aqui é que quanto mais conhecemos da verdade, maior será a nossa responsabilidade. Maior será a nossa Porque nós teremos mais luz. E se nós temos mais luz e não praticamos aquilo, não praticamos no mesmo nível da luz que recebemos, então nós seremos ainda mais responsabilizados. mais Por ainda. isso. Com certeza. E pela bondade de Deus, graças a Deus, né? Nós não sabemos de tudo, mas mesmo assim Ele não leva o tempo da ignorância. Sim. Né? Deus ele não leva em conta esse tempo em que nós antes estávamos em ignorância. Só sei Mas que nada agora... sei, né? Só sei que nada sei, já vem aí o filósofo Bruno Sócrates, Aristóteles, carecão. Platões. Então, meus amigos, vamos pro sorteio agora. Vou pedir aqui Nossa amiga Xande. para que a nossa amiga Xandinha, participante também do Clube do Livro, faça aqui o sorteio daqueles que comentaram, né, aí na live. Fechou a porta da graça e não tem mais a oportunidade de comentar. Nunca mais. Manifestem-se. Camila aí, minha irmã, também está participando da live. Então a gente vai esperar agora o sorteio. Camila. Para quem aí tem interesse ou tem algum amigo aí que precisa de alguns conselhos, né? Temos aí a nossa mais recém-psicóloga, né? O orgulho recém-formado, o orgulho da casa, Camila. Qual é o Instagram, Camila? @camila.psi, não é isso? Camila.psi, tá bom? Fazendo uma recomendação aí, o sorteio vai acontecer. Vou pedir para que a Xandinha traz aqui pra gente. Olha aí, pessoal. Tirou. Coloca mais perto da câmera. Olha o nome aí, eu acho que não vai dar pra ver, mas o nome é Vitória. Vitorinha, Que legal. você recebeu aí a Bíblia Alcancemos, parabéns, tenha um bom proveito. E é isso aí, meu amigo. Vamos fechar aqui essa live. Fiquem com Deus, boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite.